Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui do Centro de Mídias. Aula do componente Representações do Espaço Geográfico. Estamos na nossa atividade número 3 e também estamos no nosso desenvolvimento número 2. Hoje eu estou com o Helder e depois com a Flávia na Libras, que vão me ajudar. Só que não somos apenas nós três aqui na aula. Hoje nós temos uma convidada especial que continua, aqui com a gente. Nós tivemos ela na aula passada e hoje ela está retornando, que é a professora Silene. Tudo bem, professora? Se apresente aqui para a galera. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a Silene Félix, este aqui é o meu sinal em Libras, é uma referência ao meu sorriso. Então, aproveitando e fazer a minha descrição. Eu tenho um cabelo encaracolado, preto, na altura dos meus ombros. Estou com um casaco preto, uma blusa colorida, mais para a cor bege, com flores, calça jeans e um sapato. Estou no componente, com o componente curricular, superar desafios de humanas, também trabalhando a questão de oficinas e de criação midiática. Então, já faço até o convite para vocês aí interagirem também no nosso componente. Muito bem, muito bem. E já que a Silene já fez a sua autodescrição, eu também vou fazer a minha. Eu sou um homem pardo, estatura média, tenho um cabelo curto com topete, estou com uma camisa de manga longa xadrez, uma outra camiseta com o símbolo de uma rosa dos ventos, estou com calça jeans e tênis, também um relógio no pulso. Também uso aparelho ortodôntico e basicamente é isso da minha autodescrição. E também estou no componente Superar Desafios de Humanas, tá, pessoal? Eu estou aqui nesse componente Representações do Espaço Geográfico, mas eu também estou lá no Pensamento Político e Democracia. Professor Bem legal, Tebe, na hora da minha descrição, na aula anterior, eu só falei também que eu uso o aparelho, não falei também que é um aparelho ortodôntico, tá, gente? Tudo bem, eu também. Eu acabei esquecendo. Então, nós utilizamos aparelho ortodôntico. Beleza, pessoal? Então, para a gente continuar aí o nosso desenvolvimento da atividade anterior, primeiro vamos dar uma olhadinha nas nossas habilidades, depois a gente avança um pouquinho no conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa tela. Bem, estamos aqui no componente Quem Divide Multiplica, segunda série do ensino médio. Por sinal, acho que estava até errado o nome lá. Eu acho que eu coloquei Superar Desafios de Humanas no slide anterior. Peço perdão. Bem, lembrando que nós temos 5 atividades integradas. Nós estamos aqui no Representações do Espaço Geográfico, mas também temos os outros componentes, que são os números por trás da informação, razão e sociedade, o conhecimento humano e a sua aplicabilidade e sociedade e conhecimento. E quais são as habilidades que nós estamos trabalhando ao longo desse semestre? Vamos lá. Habilidade número 1, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, reflexiva, ética, tudo bem? E, além disso, produzir aí conhecimentos para resolver problemas e exercer aí o nosso protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. A nossa segunda habilidade, que é analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros, que contribuem para o raciocínio geográfico. E quais são os eixos estruturantes que nós estamos trabalhando? Bem, nós temos o primeiro deles, que é selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas aí das mais variadas naturezas, tá? Econômica, filosófica, política, cultural, em âmbito local, nacional ou global, tá? Então a gente vai utilizar a criatividade para resolver problemas, que é o que a gente está fazendo, na aula de hoje e na aula anterior também, que é a produção de mapas táteis. Beleza? Vamos lá para os nossos objetos de conhecimento, que são os componentes que nós estamos trabalhando ao longo dessa jornada. Tem alguns que nós ainda não falamos, vamos falar na atividade 4 e 5, e a nossa estratégia principal, que é a sala de aula invertida, onde o estudante é o protagonista e o professor vai passando aí as orientações para os estudantes. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho aqui. O que vamos aprender nesse componente? O que a gente está aprendendo ao longo dessa jornada? Técnicas para a elaboração de mapas temáticos,
cartografia tátil e inclusão social. Então, nas aulas anteriores, eu até passei um vídeo para vocês da Universidade Federal de Santa Catarina, que mostra a produção de um mapa tátil utilizando impressora 3D. Olha só que interessante, Silene. Nossa, que legal. Bem legal, né? E depois, como produzir mapas táteis. Então, talvez aí na sistematização eu passe o vídeo novamente que mostra aí um pouquinho sobre como fazer um mapa utilizando uma impressora 3D. Você já viu impressora 3D, Silene? Já tive a oportunidade de trabalhar com uma impressora. Também nós temos o CIEP aqui, né? Bem Isso. próximo, já fiz algumas aulas lá e gosto muito. E é bem legal. E o interessante, né, é você pegar essas impressoras e fazer mapas. Então eu achei uma coisa muito curiosa, muito criativa, né, que o pessoal da universidade lá, a Universidade Federal de Santa Catarina fez. Então eles produziram mapas táteis da universidade com impressora 3D. Então a pessoa cega ou com baixa visão, ela conseguia ir tateando ali o mapa e percebendo todos os espaços e tamanhos ali proporcionais para entender como é que é o campus, né? Pois essa faculdade, essa universidade, ela é muito grande. Então as pessoas tinham aí, as pessoas com baixa visão ou cegas tinham alguns problemas aí para se localizar. A questão da inclusão social e acessibilidade são assim temas, assuntos que me interessam muito, porque normalmente a gente não pensa nisso, até no contexto da sala de aula mesmo. De repente um aluno com baixa visão, situações simples dos dias a dia podem resolver. Às vezes colocar o estudante mais próximo da lousa, né, mais Sim. próximo então para ele ter maior visão. As cores, quando for imprimir algum material ou material didático tem que ser mais colorido. Então essas questões facilitam. Quando for para a sala de leitura, normalmente, quando eu tinha uma sala específica, que tinha 3 alunos com baixa visão, nós já colocávamos ali o áudio para eles, até Muito as legal. teclas, tudo para facilitar. Então, é interessante pensar nessa inclusão. Sim, a gente sempre tem que pensar nessa inclusão e também, pessoal, a gente tem que lembrar que, mesmo nós que enxergamos normalmente, a gente tem que pensar que um dia a gente pode sofrer algum acidente, acontecer algum problema e a gente acaba tendo aí uma deficiência visual. Então, sempre a gente precisa lembrar da inclusão, né, dessas pessoas com deficiência, porque qualquer pessoa que não tem uma deficiência, ela pode ter no futuro, tá? Então, isso pode acontecer, tudo bem? Então, vamos lá para as nossas orientações da atividade. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Na nossa telinha, hoje vamos continuar a nossa produção do mapa temático, seguindo as orientações do IBGE. Então hoje eu vou passar aqui a lista de orientações que o IBGE colocou lá no site para vocês. E vamos lá, recapitulando rapidamente um pouquinho aí a respeito dos mapas táteis. A cartografia tátil é um ramo da cartografia que visa a produção de mapas ou outros recursos cartográficos que podem ser lidos por pessoas cegas ou com baixa visão. Os mapas táteis são feitos com elementos em relevo e escritos em braille. Diversos materiais podem ser utilizados para a confecção dos mapas táteis. Então, na aula anterior, né, eu mostrei este mapinha aqui, né, uma fotografia de alguns continentes aqui, né? Acho que ali nós estamos vendo a Europa. Então, nós temos a divisão dos países e vocês percebem que está tudo em relevo, né? Que é justamente para você passar o dedo ali e você sentir a textura, sentir o contorno desses continentes. E nós também temos a escrita em braille ali, representando cada um deles, né? Dos continentes e dos países também. E falando da escrita em braille, nós estávamos falando na aula anterior, eu e a professora Silene, a respeito aqui justamente da escrita em braille. Nós falamos sobre o Louis Braille, que perdeu a visão na adolescência e criou um sistema de escrita que foi revolucionário. E aqui nós temos esse sistema aqui, né? Onde nós temos ali nos dizeres, né, que estão escritos na imagem, que está lá. Derivação, pontos coloridos das 26 letras do alfabeto a partir dos 10 dígitos numéricos, que são os pontos pretos. Então, vamos observar ali, por exemplo, a letra A. Nós temos uma bolinha ali preenchida, né, de 6 bolinhas, e ele também representa aí a letra 1, o número 1. Depois nós temos a letrinha B, que é representado por 2 bolinhas pretas ali preenchidas, que também representa o número 2. E o 3, no caso, é uma bolinha paralela à outra, né? 2 bolinhas, uma do lado da outra, que representam a letra C ou o número 3. E assim sucessivamente, tudo bem?
Então, nas aulas anteriores eu mostrei que quem emprestou o livro para mim foi a professora Silene, que é um livro de geografia, né, bem legal, com a escrita em braille. E eu lembro que, acho que uma aula que eu participei com você, Silene, você comentou que aquele livro ele tem até o desenho dos mapas. Exato. Né? Então, vou ver se talvez na sistematização eu traga ele mais uma vez. Que a gente consegue perceber tanto os textos também, quanto o contorno aí dos continentes, dos mapas. É bem legal. Bem, vamos lá. Falando a respeito de dados estatísticos, pessoal, olha só que interessante. De acordo com os dados do último censo do IBGE, que foi o censo de 2010, o censo de 2022 está sendo realizado, né, com atraso, mas está sendo realizado. E os dados do último censo de 2010, que por sinal eu trabalhei nesse censo, Silene, eu trabalhava no IBGE nessa época, mostram que 18,6% da população brasileira tem algum grau de deficiência. Olha só que interessante. Próximo item. 6,5 milhões de brasileiros apresentam deficiência visual severa. Olha que número grande de pessoas. 6,5 milhões de brasileiros apresentam deficiência visual severa. 506 mil brasileiros apresentam perda total da visão. Então, 6,5 milhões, deficiência visual severa. 506 mil brasileiros apresentam perda total de visão. Isso, dados de 2010, tudo bem, pessoal? E 6 milhões de brasileiros têm grande dificuldade de enxergar. Tá? Então, olha só a porcentagem de pessoas. Você tem alguma dificuldade também para enxergar, Silene? Sim, eu uso óculos normalmente e tenho dificuldade para enxergar. De até perto, mesmo de longe? mais de perto. E também assim, por exemplo, esse local, o ambiente do estúdio, as luzes, o refletor, acabo vendo duplicada e às vezes como se fossem ondas as palavras, porque a luz bate e eu não consigo enxergar direito na televisão. Eu percebi que eu acho que eu estou também ficando com algum problema visual noturno. As luzes de faróis, o ônibus, por exemplo, o letreiro, quando está lá iluminado, eu não consigo enxergar tão bem na noite. Até é interessante pensarmos, já que dentro dos nossos componentes, os itinerários formativos, nós estamos formando e pensando na questão de projetos de vida, pensar nesse contexto também, né, dentro do projeto de vida, pensar na acessibilidade. O que eu posso fazer, o objetivo, como posso ajudar essa situação. Então, seria interessante até pensar nisso, na questão da acessibilidade. Eu sempre falo, toda aula, pensar na questão da acessibilidade para as pessoas que têm baixa visão, para os alunos também surdos, estratégias. Então, já que temos estratégias, até projetos de vidas e pensar nesse contexto é importante, né? Muito bem, perfeito. Políticas públicas também. É isso aí. E na aula passada eu deixei um link para vocês, tá ali na tela, tá, pessoal? Vocês podem clicar ali e pesquisar esse vídeo, tá? Que ele mostra o tutorial de como fazer os mapas táteis segundo aí o IBGE, tá? Então é bem interessante. Vocês podem também entrar na plataforma do IBGE, na parte de Educa, tá? Que é IBGE Educa, onde vocês conseguem baixar os mapas que nós estamos utilizando na aula de hoje, tá? Lá eles estão como mapas nulos, que são mapas com poucas informações, tudo bem? Então vocês podem utilizar aí tanto a parte do texto, tá? Que vocês podem ler lá o tutorial ou assistir o vídeo também e também baixar aí os mapas, beleza? Então vamos voltar aqui pra gente. Na aula anterior a gente estava começando a mostrar, né? A gente mostrou para vocês uma ideia aqui de mapa tátil. Vamos voltar aí para a nossa telinha aqui, na verdade, né? A nossa cartolina amarela que chama bastante atenção, né? Então, aqui o acento do O, pessoal, a gente colocou a letrinha S, tá? Para dar uma ajuda. Não tinha acento, eu coloquei, falei, precisamos de um tio aqui, porque senão... Não, senão o pessoal vai falar, olha, vocês esqueceram de colocar um acento, né? Tudo bem. Então, nós vamos mostrar aqui, por exemplo, aqui é uma metodologia que vocês podem utilizar na sala de aula, tá? Então, você pega lá uma cartolina de uma cor vibrante, no caso aqui a gente pegou a cor amarela, tá? Bem vibrante, pode ser outra, né? A gente tem azul também, temos a cor verde, vocês podem usar todos esses itens, tá? E nós fizemos um recorte aqui da região sudeste. Então, nós colocamos o mapa do Brasil, a gente baixou lá, né, no site do IBGE, o mapa do Brasil, a gente fez o contorno aqui com canetinha, tá? E depois disso, nós vamos colar este mapa aqui no nosso cartaz, né? E
a gente vai pegar um recorte desse mapa e vai passar aqui para a nossa cartografia tátil. Então, a gente escolheu a região sudeste, que é a região onde nós estamos. Então, na aula passada, a gente viu isso aqui. Nós pegamos a região sudeste, né? Mais um mapinha que nós baixamos. Aí, a gente fez o contorno em canetinha e a Silene, ela pegou aí, recortou a linha, passou ao redor, né, do contorno, né, da nossa região, né, a região Coloquei sudeste, barbante. né, passou esse barbante e depois nós colocamos essas bolinhas aqui, que elas são tampinhas, né, na verdade, tampinhas de parafuso, né, que a Silene também emprestou aqui para a aula de hoje. Ah, professor, mas ficou tão esquisito, né, ficou estranho, eu não gostei do visual. Mas vocês precisam lembrar que isso aqui não é para vocês gostarem do visual, tá, pessoal? Isso aqui é para ser acessível, tudo bem? Então, para a pessoa que tem baixa visão e para a pessoa cega, ela precisa tatear aqui e perceber o relevo do contorno, no caso da região sudeste, e depois nós colocamos a bolinha para ela perceber também, né, essa dimensão aqui do nosso território. Então, ela vai tocar e vai sentir, né, essa textura. Lembrando que o material não pode agredir a pele. E a pessoa também pode, né, se preferir, pintá-las, né, deixar essas tampinhas de outra cor, uma cor mais diferente. É a cor que a gente né? tinha, né? É a cor que tinha. Mas pode separar também, né, por estado, as cores também, sim, são então, dicas. Isso daí faz parte da cartografia temática, né? A gente pode pegar aí esses estados aqui, né, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e a gente vai e separa, né? Passava mais um cordãozinho aqui, né? E troca, né? Aqui poderiam ser bolinhas, por exemplo, no estado de São Paulo, e aqui poderia ser um tecido, né? Para separar outro estado, beleza? Interessante. Então agora a gente vai ir aqui para o nosso mapa do Brasil e nós vamos continuar esse processo, tudo bem? Então para isso, eu fiz um recorte aqui, professora, do mapinha do Brasil, né? Contornado, e a gente pode colocar o que aqui? Que você acha interessante? Aqui, isso aqui A gente não colocou agride bolinhas. O que bolinhas. você acha interessante para a gente preencher o mapa do Brasil? Algum tecido, um Pode pano. ser um tecido? Vamos ver aqui. A gente poderia usar este TNT? TNT, muito bem. Eu verdade. sou muito ruim de nomes, pessoal. Eu ia falar o nome errado, eu não ia lembrar. Tá? Você falou que não é tecido. O professor falou não é tecido, é TNT. É TNT, eu ia falar Tudo bem. tecido. Tudo bem. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o contorno, né, do nosso mapa do Brasil e nós vamos desenhar no TNT e depois a gente faz o recorte e cola aqui no mapinha do Brasil. Bora fazer isso, Silene? Bora. Eu vou usar a pontinha assim, ó, porque evita estragar o restante. Depois pode ser utilizado para Vamos outro utilizar material, né? uma das... Será que é uma De preferência, se canetinha? puderem utilizar materiais recicláveis, né? Que não agridam o meio Isso. ambiente, é melhor. Muito Uma melhor. cartolina, um papel, ok? Então, beleza. Então, Porque nós estamos usando o que é mais fácil para chamar a atenção, né? Isso, uma E cor de bem repente- vibrante. A Silene está fazendo aí o contorno pra gente. Enquanto isso, a gente vai trocando ideia, falando aí a respeito da cartografia, tá? Então, Silene, você lembra na aula passada que a gente comentou a respeito da cartografia sistemática? Você lembra o que é? Sistemática e a temática, né? Isso. Sistemática, eu falei que recordava daquela visão que a gente joga direto no Google e já aparece a região, a localização. Então, é bem direta. E a temática é sobre um assunto específico, ela é mais detalhada e tem algum tipo de pesquisa, é isso? Beleza. E essa cartografia que a gente está fazendo na aula de hoje, separando por regiões, ela é temática ou sistemática? O que você acha? Se está separando regiões, aí nós temos um tema, regiões, é isso? Isso, perfeito. Então ela vai ser a cartografia temática, pessoal. Cartografia temática que segue temas específicos. Sistemática é a cartografia que mostra a topologia do terreno, tudo bem? Então você vai lá, tirou ali uma fotografia aérea, né, de uma determinada região e isso daí faz parte aí da cartografia temática, beleza? A Silene fez aí o contorno aí, né, Do mapa. do nosso mapa do Brasil e agora a gente começa a recortar. Será que vai ser fácil recortar isso aqui com essa tesoura? Vou tentar. Vamos dar uma olhadinha. Vamos tentar aqui. E enquanto isso, enquanto a Silene vai fazendo esse recorte, eu vou passando as orientações da atividade, tudo bem? Então, bora lá para a nossa telinha, enquanto a Silene vai recortando. Hora de praticar. Vamos continuar aí seguindo as nossas orientações do IBGE. Então, que itens vocês podem pesquisar? Né? Vocês podem utilizar, no caso, né? Cartografias, eu estou ficando muito louco hoje. Cartolinas coloridas ou folhas de EVA, barbantes, tecidos,
com texturas variadas, lembrando que não pode agredir a pele, tá? Pincel marcador para vocês fazerem os contornos, o reglect que a gente falou na aula anterior para fazer a escrita em braille, cola, tesouras, alfinetes, tudo bem? Então tudo isso aí vocês podem utilizar na hora de produzir aí os mapas táteis. E seguindo aí as orientações do IBGE, eu separei até aqui em algumas folhinhas que eu imprimi. Bem, no portal do IBGE Educa você encontra diversas opções de mapas mudos. Mapas mudos são aqueles mapas com poucas informações, tá? Que são ideais para esse tipo de uso que a gente está fazendo na aula de hoje. Todos os materiais foram mapas mudos que eu baixei do IBGE. Então, após impresso o mapa, nós devemos recortá-lo para que sirva como molde, que é o que a gente fez aqui, ó. Vamos voltar ali para... Pode voltar para mim, pessoal? Então, aqui nós temos algumas regiões do Brasil e depois de você baixar essas regiões, você vai fazer o recorte, tudo bem? Que é o que a gente fez, separando aí a região sudeste. Beleza. Seguindo as próximas orientações, nós temos as seguintes. Nós temos que preparar o material que servirá de base para o mapa. Por exemplo, nós escolhemos aqui essa cartolina, né, amarela, né, bem chamativa, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Depois de utilizar aí, escolher o material, né, vocês vão pesquisar, né, os materiais, tecidos, por exemplo, que vão representar cada macro-região. Então, se vocês vão fazer todas as regiões do Brasil, aí é necessário que vocês escolham itens diferentes, tá, para representar cada uma delas. Então, um tecido vai ser a região sudeste, as bolinhas que nós colocamos aqui vão representar, por exemplo, a região sul. Então, cada uma das regiões vai ser representada de uma forma diferente. Tudo bem. Depois, vamos utilizar um material de espessura grossa para facilitar a leitura. No caso, a gente vai utilizar a linha aqui, né, o barbante, né, que ele tem uma textura mais grossa para a gente conseguir sentir aí esses relevos, né, esse contorno. Bem, com relação ao alfabeto Braille, ele está amplamente disponível na internet. Então, isso aí vocês podem, com relação à parte do Braille, vocês podem pesquisar tutoriais na internet, como utilizar o reglect que eu mostrei para vocês, que é este objeto aqui. Sensacional. Tá? Que é sensacional para você escrever aí, fazer a leitura, escrever, né, em Braille, né, para as pessoas conseguirem fazer a leitura. Eu mostrei como é que funciona na aula passada, é bem interessante, tá? E depois disso, vocês vão fazer o acabamento aí deste mapa com esses materiais que vocês acharam mais interessante. Lembrando que, pessoal, depois que o mapa estiver completo, é necessário que vocês coloquem uma legenda para explicar o que cada um dos itens representa. Lembrem-se disso. Então, aqui, por exemplo, a Silene fez, né? A gente fez o contorno, no caso, né? Do mapinha do Brasil. E agora é só você colar aqui. Olha só que interessante. Então, a gente cola este mapinha aqui. Então, imagina que a gente foi lá, colou. E depois disso, a gente vai pegar o barbante e vai fazer o contorno para ficar mais legal. Então, a gente vai passar a cola, vai fazer esse contorno aqui até ficar aí numa posição, né, no caso, mais interessante. Então, esse tecido ele tem uma textura diferente, né? E não agride. Que não agride, que não é tecido, né? Me lembrei agora, né? E o TNT não é tecido, então ele não agride, você vai sentir, né, o toque aqui, esse relevo. E com o barbante a gente vai perceber essas marcações, né, essa divisão territorial. Quer que eu cole, professor, para colar ou não? Se você eu acho que não precisa. Não precisa? Não, acho que só aqui mostrando na tela, acho que já é interessante, tá? Cor chamativa, né? Era o TNT que nós tínhamos, foi utilizado até por conta para economizar e pensando nos gastos e tudo mais, né? Sim. Na sua escola também utilize aí. Isso, nós já pensamos aí na questão da reciclagem, né? Exato, porque o professor trouxe até EVA. Sim, olha só. Aí eu falei assim, EVA é uma cor, um material que muitos professores gostam de utilizar na escola. Aqui nós colocamos com EVA, mas normalmente é um material que eu não uso muito em sala de aula. Né? Eu tenho uma questão, um problema, isso aqui é uma coisa mais pessoal minha, tá? Eu não gosto da textura do EVA. Eu sei que não tem problema, né? Tranquilo, mas a textura dele eu não acho muito agradável. Então, para o meio ambiente, e para o meio ambiente também não é legal, né? Não. Isopor também não é legal.
Mas, né, então por isso que é interessante a gente trabalhar sempre com material reciclado. Então, se a gente parar para pensar aqui no nosso mapinha, olha só como é que ele ficaria. Parando para dar uma analisada aqui com vocês. E alguns falam agora material não convencional também, Não tá, convencional? gente? Olha, Não interessante convencional. também. Então, vamos lá. Lembrando aqui que o S aqui, tá, pessoal? Ele representa Eu aqui... pedi para colocar, gente, tem que tudo ter. bem. A Selene, que é professora de língua portuguesa, ela falou assim, não, vai ter que ter o acento. Eu falei, mas não tem, professora. Ela falou, vai ser o S mesmo. Então tá aí. Temos aqui, então, vamos colocar. Imagina que a gente escreveu lá, regiões do Brasil. Então, eu coloquei o mapa do Brasil, a gente vai ter o contorno aqui, né? Imagina que ele foi colado, nós temos o contorno em barbante. Então, a pessoa cega ou com baixa visão, ela vai perceber, né? No caso, a pessoa com baixa visão vai perceber a cor vibrante e depois a pessoa cega vai tatear. Aí, beleza. Imagine que aqui embaixo a gente utilizou lá o reglete, né? Ou os alfinetes, né? Se a gente colocar uma placa de isopor aqui embaixo, a gente pode ir colocando, né, os alfinetes que tem essa pontinha aqui, né, arredondada, mostrando aqui para vocês. Então a gente pode ir colocando aqui a escrita em braille, então a pessoa vai tatear e vai perceber, ó, está escrito regiões do Brasil, beleza? Então aqui nós escrevemos região sudeste, por exemplo, região sudeste, e depois nós temos um mapinha da região sudeste. Nós colocamos, né, o contorno em barbante e as bolinhas, né, que são tampas aqui de parafuso, né, elas estão numa cor aqui que poderia ser mais chamativa, né, mas a gente pode pintar depois, utilizar outra forma para chamar atenção. Então a pessoa vai tocar, vai sentir a textura e aqui embaixo, nesse espaço aqui, a gente pode colocar legenda. Então você vai colocar aqui mapa do Brasil e aqui região sudeste. Lembrando sempre de colocar os dizeres, né, em braille. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui, né, um protótipo, né, do que vocês podem fazer, né, do que vocês podem mostrar, que pode ser apresentado aí na cartografia temática. Pensando nessa temática separado, também eu gosto muito só do visual no contexto. Separar também cada estado e mostrar a cor. Por exemplo, São Paulo, aí a corzinha amarela, verde, sim, a região, também. A cor também, um tipo também. De legenda. E lembrando que também, Silene, que por um acaso aqui, por exemplo, eu achei que ficou meio pequeno, né? Se a gente fosse separar por estado, ia ficar um pouquinho mais difícil. Então, o ideal seria o quê? Ampliar essa imagem, deixar maior para a gente conseguir perceber essa divisão territorial de maneira mais interessante. Beleza? Legal. Então, vamos dar uma olhadinha lá na nossa tela para a gente fechar com as nossas orientações. Vamos lá. Então, vocês vão produzir mapas táteis, escolhendo aí, né, um tema específico. Não precisa ser só o nosso tema, tá, pessoal? A gente está falando de regiões do Brasil, mas vocês podem pesquisar outros temas diferentes, tudo bem? E fazer o mapa da escola também, né? Também, o mapa que eu comentei lá com a impressora 3D, né? Vocês podem fazer um mapa da própria escola, tá? Olha só, é uma ideia sensacional. Bem, vocês vão escolher o mapa temático, estudar esses elementos, né, da cartografia temática. Depois, vocês vão escolher qual o recorte que vocês vão mostrar. Por exemplo, se for a planta da escola, é muito grande, né? Então, é necessário separar em partes, né, para você mostrar. Depois, você escolhe o material que você vai utilizar para a confecção e você começa a sua produção. E lembrando aí que é necessário também utilizar a linguagem braille para representar as palavras escritas nos mapas. Tem algumas dicas importantes aqui que eu falei na aula passada, então eu vou passar. E eu vou para o nosso observatório de veracidade, onde a gente vai procurar aí, vamos verificar se as informações são falsas ou verdadeiras, se é fake news ou se é verdade. Vamos lá. Perguntinha ou afirmação para você, Silene. A cartografia tátil é um ramo da cartografia que visa a produção de mapas ou outros recursos cartográficos que podem ser lidos por pessoas cegas ou com baixa visão. Você entrou na internet e encontrou essa informação. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Silene, o que você acha? Cartografia tátil, pessoas com baixa visão, recursos? Sim, é verdadeira. Perfeito, muito bem. É uma informação verdadeira. Excelente, Silene. Então, aqui, se fosse uma informação falsa, você vai colocar no diário de bordo link da informação falsa,
que isso aí vai servir aí de alerta, né, para os outros estudantes não caírem em fake news. Beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Na próxima aula a gente faz a nossa sistematização, juntando todos os conteúdos que a gente aprendeu. Eu espero que vocês façam mapas táticos excelentes. Muito obrigado, Silene, pela sua participação. Eu adorei a aula, gente. Sensacional. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo, comenta aí o que vocês estão achando e a gente se vê na próxima aula na nossa sistematização. Obrigado a todos, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.